Olha aí, meu amigo, a inadimplência no Brasil deve subir no mês de janeiro. Pois é, mas ela já não está alta pra caramba. A verdade é que no Brasil tudo sempre pode piorar. Você sabe muito bem como é que as coisas funcionam neste país. Então, provavelmente sim, a inadimplência vai subir no mês de janeiro. Mas o que chama a atenção aqui não é esse fator que a gente já esperava, é o normal, é todo mês no Brasil essa mesma história, mas sim o fato do pessoal aqui do site Economia, UOL, trazer o seguinte enunciado: com renda ainda muito baixa, inadimplência deve subir em janeiro. Mas caramba, a renda não estava aumentando no governo Lula? Não era recorde de renda? Nunca o brasileiro ganhou tanto como no governo Lula? Como que agora a renda é baixa? Antes ela era elevada, por isso que a inadimplência estava menor, porque se a inadimplência aumentou, é porque a renda diminuiu? É isso que eles estão querendo dizer? Não entendi esse ponto não, porque eu sempre vi da grande mídia a afirmação que está aí para todo mundo acreditar, porque a grande mídia merece toda a credibilidade do mundo, é que a renda estava aumentando no governo Lula. Será que isso é uma farsa? Será que é falcatrua dessa galera? Vamos olhar esses números e entender esse ponto. A grande verdade é que sim, inadimplência é um problema crônico do Brasil que, obviamente, é alimentado por sucessivos governos. Vamos falar disso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda muito dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Isso aqui é uma pesquisa feita pelo pessoal, ou uma projeção, melhor dizendo, do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo, IBEVAR, e a FIA, que eu não sei o que significa essa sigla aqui, né? Mas a taxa de inadimplência para recursos livres, que é um negócio que eles explicam aqui embaixo o que é, deve ficar em 5,37% para o mês de janeiro, que é 0,01 ponto percentual em relação ao valor de novembro, que é o dado disponível mais recente. Não é um aumento substancial, mas o salário mínimo aumentou agora, não foi? Em janeiro? Por que a inadimplência vai continuar elevada, vai continuar subindo nesse cenário, né? Ah, mas o repasse do salário mínimo não caiu no bolso do trabalhador ainda, porque ele recebe só em fevereiro, né? Será que é por isso? Sei não, hein? Esses recursos livres aqui, então, eles explicam, não é? São valores utilizados em operação de crédito, como empréstimos pessoais, crédito rotativo do cartão de crédito, financiamento de veículos e bens de consumo, né? Então, são aqueles recursos ali que, de fato, estão destinados para financiar as operações do dia a dia do consumidor brasileiro, né? Então, a variação dos juros aí depende do mercado, depende da demanda e, claro, depende da inadimplência dos clientes, obviamente, né? E quem tem uma chance de risco maior vai pagar uma taxa maior. Você sabe bem como isso funciona, né? Agora, sim, o problema do endividamento, da inadimplência, é algo característico do brasileiro. Isso também ajuda a explicar por que nós temos taxas de juros tão elevadas para o mercado de forma geral. Esqueça a taxa Selic, taxa dos juros dos títulos do governo. Não, para o mercado real. Por que tudo é muito caro? Para o consumidor, por que um financiamento é muito caro? Porque o brasileiro não gosta de pagar suas dívidas no prazo. Essa é a grande verdade. Estamos falando aqui de um percentual enorme de brasileiros, né? Não é uma pequena minoria, não é um terço da população ali que é meio jogado, não. Estamos falando aqui, por exemplo, né, de 43% da população adulta, 73 milhões de pessoas com algum tipo de inadimplência nesse momento, 73 milhões de pessoas no Brasil, 43% da população nessa situação. Então o brasileiro tem essa cultura do endividamento, de ficar com o nome pendurado, né? Ficar com o nome sujo na praça. Aliás, tem um negócio que faz sucesso em campanha eleitoral, é promessa de limpar o nome da galera. Todo mundo promete isso. Ciro Gomes prometeu lá atrás, o Lula fez aí o programa Desenrola, não é isso? Para quê que esse programa serve? Para limpar o nome do brasileiro, do inadimplente, para que ele possa se endividar de novo, comprar alguma coisa que ele não pode pagar.
Aí ele fica com o nome sujo de novo, esperando o próximo programa, o próximo desenrola da vida. Aí, para quem paga no prazo as coisas, é só ferro, obviamente, né? Igual o FIES, funciona do mesmo jeito. O cara que paga o FIES ali, faz das tripas coração para pagar a parcela do FIES, não tem benefício nenhum, tem nada favorável para ele, não tem um programa do governo para dar desconto, nada disso. Agora o cara que fica com atraso, e um atraso de grande prazo, diga-se de passagem, tem desconto, tem um monte de facilitações ali, porque obviamente o governo sabe que tem mais gente devendo do que gente pagando, vai fazer um aceno para quem tem a possibilidade, para um número de pessoas que podem se beneficiar mais dessa história, né? Então, veja como o sistema estatal alimenta esse problema que já é crônico, já é estrutural do brasileiro, né? O brasileiro pesquisa muito na internet aí, por exemplo, coisas como assim, depois de 5 anos a dívida caduca, ou seja, o cara não tá nem aí em ficar 5 anos com o nome sujo porque comprou alguma coisa e não pagou aquilo ali, ou gastou no cartão de crédito e não pagou. Vai esperar 5 anos para ficar com o nome limpo na praça de novo. Essa é uma realidade que acontece. Eu lembro de ter visto muitos e muitos anos atrás, no Fantástico, algum programa do tipo aí, eles fazendo lá uma reportagem sobre cartão de crédito, como os juros são muito elevados, né? Aí o cara lá comprou uma geladeira na época, né? Pô, na época, e tava com uma dívida de 10 mil reais agora. 10 mil reais na época era uma baita de uma grana, né? Então falaram, pô, a geladeira custou R$ 1.000, agora ele tá devendo 10 mil reais, que absurdo. Esqueceram de falar que o cara não pagou a geladeira que ele comprou. Parcelou ali sei lá em quantas vezes no cartão, não pagou a fatura, né? Pequeno detalhe, porque se ele tivesse pago a fatura, não teria dívida nenhuma. Quem usa cartão de crédito e paga certinho sabe que é assim que funciona. Então, aí vem a questão da renda, que é muito curioso. É o ponto principal dessa análise, a maior curiosidade dessa análise aqui. O brasileiro é inadimplente, todo mundo sabe disso, mas e a questão da renda, né? Pois é. Então, o cara aqui, o Jorge Félix, né, que é da FAPESP, mestre em economia e pesquisador da FAPESP, ele falou o seguinte, né, que embora a renda do trabalho venha subindo, ela ainda é muito baixa. Se a renda está subindo, por que a inadimplência também está subindo? Não era para a inadimplência ir caindo aos poucos, né? Pois é. E aí ele falou que isso aqui é um problema tão grave da renda que o endividamento se torna uma situação crônica. Não adianta só dar educação financeira porque o pessoal ganha pouco, não tem o suficiente para comprar as coisas do dia a dia, né? Ou seja, é uma inadimplência inevitável. Eu não sei se eu concordo com isso não, mas enfim, né? Eles fazem a consideração aqui do salário mínimo, que teve um reajuste considerável aqui, né? 7,5%, só que é um reajuste que, de acordo com os dados do Diese, eu já falei disso aqui, não concordo muito bem, mas é um valor baixo para manter uma família, né? Obviamente, é um valor baixo para manter uma família, mas nem todo mundo ganha um salário mínimo, né? As pessoas geralmente ganham mais do que isso aqui, e na família tem mais gente trabalhando, tipicamente. Então, a renda familiar tende a ser maior do que isso aqui. Então, em outubro, o Brasil bateu a segunda maior marca do ano, né? Em endividados, que foram 73 milhões de pessoas, 73,10 milhões, um pouco menor do que os 73,4 milhões que foram mensurados lá em abril. Só que isso aqui é um dado, né? Os dados aqui do Serasa, né? O mapa da inadimplência e renegociação de dívidas. Só que esses números podem ser maiores. Por exemplo, aqui o pessoal da Confederação Nacional de Comércio fez aqui uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor e apurou que em novembro de 2024, 77% das famílias brasileiras estavam endividadas, ou seja, em cada 4 famílias, 3 estavam com algum tipo de dívida pendurada, que eles não tinham conseguido pagar, né? É uma coisa assim bastante absurda, eu diria, né? Um país para ser sustentável nesse sentido é bastante complexo, né? O cartão de crédito é o maior problema nesse sentido aí, porque o cara consegue sair com o bem, compra um item ali numa loja e tudo mais, ou faz uma viagem que não poderia fazer, mas faz, paga no cartão e não perde esse bem adquirido. Vai ficar só com o nome sujo, né? O risco do cartão de crédito para a operadora, inclusive, né? Agora, é óbvio que há um fomento estatal para esse cenário que é muito mais destacado num governo como o governo Lula,
que é aquela coisa do foco no consumo. A economia vai crescer porque vamos gastar dinheiro, o pobre vai gastar dinheiro, o pobre vai comprar picanha, vai comprar cerveja, vai viajar de avião e etc. Vai gastar, vai consumir. Não há foco na poupança, que é o que desenvolve o país. Não é o consumo que desenvolve o país, é a poupança, é o acúmulo de capital, de recursos para aumentar a produtividade da economia e fazer com que tudo fique mais barato, tudo fique mais eficiente e aí sim o país cresça de fato. Negócio de consumo movendo a economia é uma falácia esquerdista keynesiana, mas aí tem incentivo para gastar com um monte de coisas, programas assistencialistas que são distribuição de renda visando o consumo e auxílio gás e auxílio não sei mais o que, farmácia popular, e aí vem programas de qualquer tipo, de toda sorte nesse sentido aí, o desenrola para liberar o pessoal para gastar dinheiro e ficar endividado de novo, tudo para fingir um crescimento econômico, para manipular os dados do PIB por meio do consumo. O que na prática não melhora a economia do Brasil. Por isso que entra governo, sai governo com essa história de consumo aí, o Brasil não sai do lugar e não vai continuar se mexendo dessa forma, porque realmente um alto grau de inadimplência que só faz crescer com uma renda que supostamente é alta, o governo diz que é alta, mas não é na prática. Quando a gente faz as contas, a gente vê que não teve crescimento de renda coisa nenhuma, o preço de tudo disparou muito mais do que o aumento do salário mínimo, então a renda do brasileiro não aumentou, isso é uma falcatrua. O que temos nesse sentido? Temos, é claro, a armadilha do consumo como se fosse uma grande solução para problemas, o que obviamente essa história nos mostra isso claramente. Isso não é solução para absolutamente nada, é apenas o problema se agravando. Se você quiser ver outra análise aqui do meu canal, vou deixar este vídeo recomendado para você continuar assistindo aqui. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.